Nessa aula nós iremos efetuar a revisão da sua avaliação. Espero que você fique antenado com os exemplos, questões que vão lhe ajudar certamente no seu processo de avaliação. A primeira questão que eu trouxe para você, e essa primeira parte da nossa prova vai abordar impactos ambientais, agressões ao meio ambiente, algumas situações semelhantes, diz assim: o Brasil enfrenta diversos problemas ambientais que prejudicam as diferentes espécies que aqui vivem. De acordo com o IBGE, 3 problemas ambientais são os mais relatados no Brasil. Marque a alternativa que indica esses problemas. Assoreamento, que seria o acúmulo de sedimentos no leito dos rios. Desmatamento e queimadas. Letra B. Poluição do solo, poluição atmosférica e contaminação por metais pesados. Letra C. Contaminação por metais pesados, desmatamento e caça. Letra D. Poluição atmosférica, queimada e caça. Letra E. Queimadas, poluição do solo e contaminação por metais pesados. Nós temos aqui vários itens nas 5 alternativas que são verdadeiros, porém alguns que distorcem, que saem do nosso perfil. O que ele está pedindo aqui são problemas ambientais mais relatados. Então, uma coisa aqui, ó, por exemplo, vamos começar lá de baixo. Queimadas são problemas ambientais muito relatados no Brasil? Sim, sem dúvida. Poluição do solo, também temos essa característica? Temos, não de tão grande impacto, mas temos. Contaminação por metais pesados. Nós não temos essa reclamação como acha em relação, por exemplo, às queimadas e ao desmatamento. Então, isso aqui não seria. Poluição atmosférica, obviamente, a gente pode deixá-la como referência, mas não é tão gritante quanto o desmatamento, quanto as queimadas. Queimadas, sim. Caça, não, nós não temos essa preocupação tão gritante no tocante à caça que venha a ser um problema ambiental. Existe a caça, obviamente que existe, mas não de tamanha proporção para que seja destacado pelo IBGE como um problema ambiental. Novamente, a gente mataria a letra C aqui por essa história de contaminação por metais pesados e caça. Desmatamento certamente é um dos itens mais importantes. Letra B, poluição do solo, poderíamos citar, não na primeira prateleira. Poluição atmosférica também. Contaminação por metais pesados seria o item que nós iríamos eliminar. A eliminação vai ficar essa daqui, ó. Quais são os problemas que a gente ia citar como problemas ambientais e que foram colocados no rol do IBGE. Assoreamento. Vamos ficar com assoreamento? Quando você tem no leito dos rios acúmulo de sedimento, de areia, de partículas sólidas, etc. Desmatamento é um problema seríssimo e queimadas também é um problema seríssimo. E nós que vivemos aqui na região norte, sabemos exatamente o que é que significa o assoreamento, o desmatamento e as queimadas. Portanto, a questão de número 1 seria a letra A. A questão de número 2, ele diz, entre os impactos ambientais causados nos ecossistemas pelo homem, podemos citar. Então, vamos ver aqui. Destruição da biodiversidade, erosão e empobrecimento dos solos, enchente e assoreamento dos rios, desertificação, proliferação de pragas e doenças. Assinale a alternativa que melhor representa os impactos consequentes do desmatamento. Impactos do desmatamento. O que o desmatamento poderia trazer como situações para que a gente pudesse vivenciá-las? Destruição da biodiversidade. Quando eu desmato, eu atinjo a biodiversidade? Sem dúvida. Com desmatamento, eu posso provocar erosão e deixar os solos mais pobres? Sim. Através do desmatamento, eu posso iniciar um processo que vai envolver enchentes e assoreamento de rios? Também. Tá? Posso ter essa situação. Desertificação. O que é desertificação? Deixar a paisagem literalmente sem a flora. Proliferação de pragas e doenças? Também. Então, tudo está dentro do contexto, a gente ia marcar a alternativa e questão de número 2. A questão de número 3 diz o seguinte: este é o nome que se dá um fenômeno climático que acontece principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização, como São Paulo, por exemplo. Nestas cidades, a temperatura média costuma ser mais elevada do que nas regiões rurais próximas. Por quê?
aqui você tem muito a ver com a urbanização. Quando a gente fala em elevado grau de urbanização, a gente logo vai pensar em quê? Redução da parte da flora, né? Vamos ter que derrubar para construir, e nós vamos substituir, por exemplo, um conjunto de árvores por prédios, por praças, por asfalto. O que vai acontecer? A temperatura média vai subir? Sem dúvida, sem dúvida. Se você sai da área rural, área urbana, você nota uma temperatura mais elevada. Sem dúvida você consegue visualizar isso. Então, esse fenômeno que a gente acabou de citar aqui, que é um fenômeno climático, ele é conhecido como ilhas de calor. Ilhas de calor. Questão de número 4. Existem diversas fontes de poluentes para a atmosfera. Os gases são gerados pelas indústrias, veículos e usinas energéticas, como, por exemplo, o dióxido de enxofre, CO2, óxido de nitrogênio, NO2. A combinação desses poluentes com vapor de água, quando você coloca esse polvo para reagir com água, os transforma em quê? Vamos pensar? É só olhar para cá. Ele citou o gás, citou 2, poderia ter citado mais. Quando eu junto SO2 com H2O, fica H2SO3. Isso aqui é o ácido sulfuroso. Quando eu junto NO2 com H2O, fica H2, vai formar o HNO3. Tá? Eu vou formar mais de uma molécula, ácido nítrico. Banks, então, o que é que eu posso concluir aqui? Você pode concluir. E aqui você está diante de um fenômeno chamado chuva ácida. Gases como SO2, SO3, NO, NO2, CO2 e outros, quando em contato com a água, produzem ácidos. Obviamente, o pH vai ser menor, obviamente vai acontecer isso, vai diminuir o pH, vai aumentar a acidez, mas em função da quantidade de solvente, no caso seria a água, ser muito grande, você não tem uma concentração tão grande de acidez. Porém, os efeitos são nítidos. A chuva ácida traz uma série de complicações, uma série de problemas. Então, a questão de número 4 seria a letra B. A questão de número 5 do Enem, ela é enorme. Como de sempre, os textos do Enem são longos. Olha o que diz aqui. Ó. No presente, observa-se crescente atenção aos efeitos da atividade humana em diferentes áreas, sobre o meio ambiente, sendo constante nos fóruns internacionais e nas instâncias nacionais, a referência à sustentabilidade como princípio orientador de ações e propostas que deles emanam. Sustentabilidade explica-se pela a sustentabilidade. O que seria isso? Amigos, o que seria sustentabilidade? Sustentabilidade seria uma ação racional. A palavra-chave é racionalidade. É explorar de maneira correta. É explorar o meio ambiente, retirar dele, retirar da natureza o que você necessita, mas não destruir. Você não destruir. Você atende às suas necessidades, você continua no seu processo de desenvolvimento, mas você não compromete a natureza e você está pensando também no futuro. Você não se preocupa apenas com o presente. Ah, mas eu não vou me preocupar com a preservação do meio ambiente, porque eu já estou no final da minha vida, eu não vou me preocupar. E as outras gerações? E os seus filhos, os seus netos? A gente precisa ter esta consciência. Então, quando se fala em sustentabilidade, é isso. Racionalidade. Tentar fazer com que haja exploração de maneira correta. Não é necessário dizer que não é para tocar mais na natureza. Não é isso. A natureza foi feita para nos auxiliar na nossa sobreexistência. O que a gente tem que fazer? A gente tem que explorar de maneira correta, sem destruir. Então, vamos lá. Letra A. Capacidade de se manter uma atividade econômica ao longo do tempo sem causar danos ao meio ambiente. Isso é absurdo. A gente pode explorar sem destruir. Incompatibilidade entre crescimento econômico acelerado e preservação dos recursos naturais e de fontes não renováveis. Claro que não, você pode construir uma usina hidrelétrica usando a água do leito do rio, devolvendo essa água para o leito do rio. Não precisa dizer que não existe compatibilidade entre crescimento econômico e preservação ambiental. Interação de todas as dimensões do bem-estar humano com o crescimento econômico, sem a preocupação com a conservação dos recursos naturais. Não, é com a preocupação. Proteção da biodiversidade, sim,
Em face das ameaças de destruição que sofrem as florestas tropicais, devido ao avanço de atividades como a mineração, a monocultura, o tráfico de madeira e de espécies selvagens. Amigos, isso aqui é um aspecto a ser abordado de maneira profunda e correta, mas ele não tem a ver com sustentabilidade. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando em exploração racional, em preservação, em cuidado com o futuro, em preocupação com as gerações que vêm depois da nossa, etc. A resposta aqui por eliminação seria a letra E. Vamos ler. Necessidade de se satisfazer as demandas atuais, colocadas pelo desenvolvimento, sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades nos campos econômico, social e ambiental. Questão número 5 do Enem seria a letra E. Questão de número 6. A segunda parte de sua prova vai abordar funções orgânicas. Nós iremos, basicamente, buscar as suas identificações. Nessa avaliação, eu nem sequer cobrei nomenclatura. Estão presentes algumas funções orgânicas no composto, dentre elas, o que ele quer que você faça? Que você olhe o composto e descubra quais são as funções. Eu vou olhar para o composto e vou riscando, depois eu olho para as alternativas. Olha bem aqui, o que é um núcleo benzênico ligado à hidroxila? A gente aprendeu que núcleo benzênico ligado à hidroxila é o fenol. O que é o nitrogênio ligado direto a carbono saturado? Isso aqui é uma amina primária. Que é uma carbonila ligada à hidroxila. Isso é um ácido carboxílico. Então, quando eu olho para um composto com múltiplas funções, eu tenho condições perfeitas de visualizar quais são as funções que nele existem. Letra A diz cetona e enol. Não. Fenol e amida. Não. Fenol e amina. Amina e aldeído. Não. Amina e ácido. Álcool e cetona. Nenhum dos dois. Amina e ácido carboxílico. Essa seria a nossa resposta. Então, quando você for efetuar a resolução e identificação de composto, fique atento com relação a isso. Questão número 7, ele traz um texto e traz uma molécula para a gente analisar. A adrenalina, ou epinefrina, é um hormônio simpático-mimético, neurotransmissor, responsável por preparar o organismo para a realização de grandes feitos, derivado da modificação de um aminoácido aromático, a tirosina, secretado pelas glândulas suprarrenais, assim chamadas por estarem acima dos rins. Elas estão presentes em algumas funções orgânicas na forma estrutural da adrenalina, o composto dentre elas. Tudo isso aqui, o que é que precisa para a gente? Aqui, ó. Você deve se habituar que muitas questões de química trazem textos para que a gente tenha conhecimento, mas eles não irão estar vinculados à resposta. Por que ele está pedindo aqui? Ele quer saber quais são as funções presentes, ó, no composto. Então, vamos olhar aqui, é a fórmula. Vamos começar por aqui, ó. Núcleo benzênico com hidroxila é o fenol. Carbono saturado ligado à hidroxila é um álcool. Hidrogênio ligado a carbono é uma amina. Pronto. O que você tem? Vamos tentar descobrir o que a gente possui? Vamos lá. Letra A. Amida e cetona. Não. Álcool e fenol. Sim, já achou. É a letra B. Tem álcool, tem fenol e tem amina. Questão número 8. Estão presentes algumas funções orgânicas no composto, dentre elas. Olha lá. Veja só. Aqui já estou vendo uma. Você está vendo a carbonila entre dois carbonos? Isso aqui é carbono. Carbonila entre dois carbonos é a famosa cetona. Aqui nós temos hidroxila ligado ao núcleo benzênico. Isso aqui é fenol. E aqui nós temos um oxigênio entre dois carbonos. Um oxigênio entre dois carbonos é um éter. Então, vamos lá. Quais são as funções? Letra A. Álcool e éster? Não. Éter e éster? Não. Cetona e amina? Não. Aldeído e ácido? Não. Cetona e éter? Sim. Você não está preocupado nesses exercícios de colocar nome de composto. Você está preocupado em suas identificações. Na questão de número 9, ele traz 4 compostos e diz assim: as funções orgânicas que definem os compostos abaixo são 1. O que é que a gente tem aqui? Vamos lá, olha o número 1. Presta atenção. Aqui você tem a carbonila ligada, ó, carbonila com hidrogênio. Carbonila com hidrogênio. Isso aqui é um aldeído. Aldeído. A 2, você tem a carbonila entre dois carbonos.
carbonila entre dois carbonos é uma cetona. No composto 3, você tem um oxigênio entre carbonos. Um oxigênio entre carbonos é um éter. E no composto 4, você tem a carbonila junto com o oxigênio. Isso aqui é um éster. Nossa, Banks, eu lembro de tudo. Claro que lembro.